3, 2, 1. Olá, esse é o sistema reprodutor masculino e hoje nós vamos aprender que ele é responsável pela reprodução, pela produção de gametas, no caso os espermatozoides, e também é responsável pela produção de hormônios, o hormônio testosterona. Meu nome é Sara, eu sou acadêmica em Ciências Biológicas e hoje nós vamos aprender o sistema reprodutor masculino. Bem, esse aqui é o sistema genital masculino ou sistema reprodutor masculino. Esse aqui é o testículo, esse em laranjinha. São dois testículos, né, que estão dentro de uma bolsa que é chamada escroto. E ele está aqui atrás do pênis. Isso é uma forma de regulação de temperatura, porque a temperatura ideal do testículo ela é um pouco menor do que a temperatura corporal. Então, o escroto ele possui essa função de regular a temperatura. Quando o testículo precisa de mais calor, o escroto ele traz o testículo para mais perto do corpo, e quando o testículo precisa de menos calor, ele se afasta do corpo. Os testículos possuem a função de produzir os gametas masculinos, né? É onde acontece a espermatogênese, a formação do espermatozoide. Além disso, ele também possui a função endócrina da síntese da testosterona, que é um hormônio responsável, né, envolvido no aparecimento de características sexuais secundárias, que é um processo que geralmente acontece na puberdade. Nessa fase, graças ao hormônio, acontecem o aumento de pelos, o engrossamento da voz, a maturação dos ossos, aumento de massa muscular e a maturação sexual. Dentro dos testículos, aí vou pedir para a nossa edição colocar uma imagem, estão o que a gente chama de túbulos seminíferos. Eles ocupam quase toda a região do testículo e essas estruturas são responsáveis pelo processo de gametogênese, que é quando ocorre a espermatogênese, que é a produção dos gametas masculinos, no caso, os espermatozoides. Entre os túbulos, existe um tecido conjuntivo que possui muitas células de Leydig, né? Ou então células intersticiais, também são chamadas assim. Elas possuem a capacidade de produzir a testosterona, possuem também essa função endócrina. Aqui, juntinho do testículo, está o epidídimo, né? Em cada testículo tem esses ductos. Eles possuem aí, incrivelmente, 5 metros de comprimento, aproximadamente, mas eles são aqui bem contorcidos, possuem a função de armazenar os espermatozoides, mas além dessa função, aqui também é onde ocorre a maturação do espermatozoide. Quando o espermatozoide sai dos testículos, eles ainda estão com a cauda, que é essa estrutura aqui, não bem desenvolvida. É aqui no epidídimo que vai ocorrer a maturação e eles vão, né, adquirir essa cauda longa que garante a movimentação. Para conduzir espermatozoides, existem 2 canais referentes, conectado em cada epidídimo. Eles são ductos de aproximadamente 30 centímetros, eles vão sair do epidídimo, passar por trás da bexiga e aí se abrir na uretra. Com o estímulo sexual, os espermatozoides vão sair do epidídimo, fazer esse caminho pelos ductos diferentes e quando é feita a vasectomia, como funciona? Na vasectomia, que é um processo de esterilização, vai ocorrer um corte aqui nessa região que vai impedir que os espermatozoides saiam do epidídimo. Essa aqui é uma vesícula seminal, são 2 vesículas e elas possuem a função da produção do líquido seminal. Esse líquido ele compõe aí uns 60% mais ou menos do volume do sêmen, né? Ele é rico em frutose. A frutose vai servir como fonte de energia para os espermatozoides. Ele também é rico em enzimas que vão auxiliar no movimento desses espermatozoides e protegê-los tanto da acidez da vagina quanto neutralizar qualquer ação, né, da urina quando eles passarem aqui pela uretra. Essa aqui é uma próstata, né? A próstata é uma glândula também que secreta líquido prostático, que possui a função de neutralizar a acidez vaginal também, nutrir o espermatozoide e durante
a ereção, a próstata ela vai se contrair. Então ela vai fazer esse movimento para evitar a saída da urina aqui. Quando a pessoa está dormindo, por exemplo, o corpo pode induzir uma ereção. Isso vai estimular a contração da próstata e vai evitar que a pessoa urine enquanto dorme. Com o avanço da idade, é comum que tenha um aumento benigno dessa glândula. Isso vai comprimir a uretra e atrapalhar a saída da urina. Nessas situações é preciso intervenção cirúrgica. É comum ali a partir dos 50 anos isso pode acontecer. Algumas doenças relacionadas com a próstata é a prostatite, que é uma inflamação, e o câncer. O câncer de próstata é o segundo câncer que mais atinge homens, atrás aí só do câncer de pele. Ele possui uma alta chance de cura, mas para isso é preciso ficar atento aos sinais, né? Dificuldade para urinar, sensação de bexiga cheia, sangue na urina. Todos esses são sinais do câncer de próstata. Para se evitar, é preciso realizar exames e consultas regularmente a um médico urologista, principalmente após os 50 anos, que é quando aumenta ainda mais o risco de câncer de próstata. Então aqui, seguindo esse caminho após a próstata, nós encontramos a glândula bulboretral. Essa glândula tem a função de liberar uma substância que vai lubrificar o pênis e possui ação bactericida, fazendo a limpeza da uretra. Essa liberação vai acontecer antes da ejaculação. Isso é para neutralizar os resíduos para que os espermatozoides não morram com a acidez da urina. Por fim, a uretra vai seguir esse caminho pelo pênis, que é um órgão que possui dois tipos de tecido, o tecido cavernoso e o tecido esponjoso. O tecido cavernoso está localizado aqui, dorsalmente, é uma estrutura que parece uma esponja e os vasos sanguíneos desse tecido são capazes de se dilatar e se preencher de sangue, causando a ereção, já que ele se localiza aqui dorsalmente. Quando ocorre essa dilatação e se enche de sangue, esse é um tecido que vai se enrijecer. Na ponta do pênis, aqui nessa região, está a glande, que é a região mais sensível, porque tem muitas terminações nervosas, então ela está envolvida no prazer sexual e é onde está a abertura da uretra, tornando possível a excreção de urina e sêmen. Essa foi a nossa aula, espero que tenha ficado claro, que as dúvidas tenham sido esclarecidas. E lembrando que é importante assistir a nossa próxima aula, que vai ser desde fecundação até nidação. E obrigada pela atenção.